Nós hoje vamos dar início a mais um treino de fitness emocional, neste nosso ginásio de fitness emocional, e hoje vamos falar de gestão de emoções. E algo importante que eu gostava de salientar mais uma vez é que a gestão das emoções não se faz. Nós fazemos a gestão dos nossos estados emocionais. Isto são coisas diferentes. Porquê? Porque as emoções, eu digo sempre isto, são para ser sentidas. Portanto, nós, quando sentimos algo, temos que permitir que essa emoção se manifeste para que a possamos entender, compreender e, sobretudo, para que entendamos hum, a informação que ela nos está a dar. Uma emoção é um ímpeto, não é um impulso para a ação. Ela traz informação e impele-nos para a ação e diz-nos, ok, temos que ir por aqui, é isto que é para fazer. Portanto, dizer que temos que gerir as emoções não é propriamente a terminologia mais correta. Fazer uma gestão emocional eficiente é gerir os nossos estados emocionais. E onde é que reside a diferença? Nós pensamos que a gestão das emoções, não é? Temos que controlar, temos que evitar sentir, tenho que dizer, não, isto agora não faz sentido, portanto o que eu vou querer sentir é isto. Não, nós não podemos escolher assim desta forma. Se uma situação nos faz sentir algo, ok, vamos entender por que razão estamos a sentir aquilo e o que é que temos de fazer. Isto é gestão emocional. Porquê? Porque eu não vou gerir a emoção, mas vou gerir a minha decisão. Isto é, eu vou gerir aquilo que faço com a emoção. E gerir um estado emocional é esse. Eu estou triste, certo? Sinto-me triste e aquela emoção tem que estar lá. Mas o meu estado emocional não precisa necessariamente ser um estado depressivo, letárgico, não é? Eu posso dizer, eu estou triste, mas vou gerir isto da melhor forma, ou da forma que for mais eficiente para mim. Portanto, tenho que trabalhar. Ok, não tenho a mesma energia? Não. Então, o que é que eu faço? Imaginemos que eu sou matutina, gosto de acordar cedo e de manhã tenho mais energia, portanto, vou trabalhar aquelas primeiras horas da manhã e depois sei que vou ter tempo para parar, para descansar, para fazer uma pausa, seja para fazer o meu luto ou para viver a minha tristeza. Isto é gerir um estado emocional. Imaginemos que eu tenho uma situação de confronto e por algum motivo, não é? Há um conflito. Numa situação de confronto, eu sinto raiva. Mas a raiva não me está a dizer vai bater naquela pessoa, não é? Hoje em dia não é assim. Vai bater naquela pessoa, ou então, se eu sentir que, não é? Porque a raiva é sempre uma questão de limites. Se eu sentir que os meus limites foram transpostos, porque eu permiti que eles fossem, porque eu não os defini, ou por algum motivo o outro resolveu assim fazer, não é? Transpor os limites que eu impus, o que isto me quer dizer é apenas uma coisa: define melhor os teus limites. Não vai bater naquela pessoa. Nós sabemos que a raiva nós começamos a ficar com mais energia nas mãos. O sangue, não é? Vai aqui para as mãos, precisamente porque a raiva tem como objetivo dizer para, não é? Ou ataco. E então, sentir a raiva é uma coisa e perceber por que razão estou eu a sentir isto. Qual foi a circunstância? Que palavras é que aquela pessoa disse que me fez isto, não é? Faz sentido, estou aqui a viver a minha raiva e começo, não tenho que agir em função desta emoção mais básica, mais primária, mas tenho que perceber que houve limites que foram transpostos. E depois eu digo, o que é que eu vou fazer com isto? Isto, aí sim, é gestão emocional. Vou conversar com o outro, não vou conversar com o outro, perceber que estou demasiado implicada emocionalmente e que preciso de me afastar para poder resolver isto de forma eficiente, não é? Portanto, tudo isto são competências de gestão emocional, que na verdade é, também já dissemos isto, que é a capacidade que eu tenho para encontrar uma resposta naquela situação que pode ser emocionalmente mais tensa, mais estressante, mais conflituosa, encontrar uma resposta eficiente, não é? Em prol daquilo que é a minha vontade, os meus objetivos ou até o bem comum. Portanto, uma gestão emocional eficiente obriga-nos a encontrar respostas
e não a reagir. A reagir é, eu acho, de impulso. Uma resposta tem que ir aqui aos centros superiores do cérebro, certo? Então eu tenho que controlar o estado emocional, seja dando tempo, seja afastando-me, seja respirando. Há imensas técnicas. Há quem conta até 10 e há quem respira. Não é? O mindfulness, estas técnicas de respiração também nos ajudam. Há quem tenha outros mecanismos, há quem fume um cigarro, há quem vá até à varanda, há quem faça uma caminhada. Nós encontramos depois a melhor forma de distanciar a emoção da ação, quando a situação é tensa. E como nós percebemos que quando reagimos não há cognição, o que nós temos que conseguir é encontrar tempo entre a nossa resposta, não é? Aquilo que nós queremos fazer e o tempo de reação. Portanto, contar até 10, respirar, encontrar o que quisermos. Isto é autocontrolo, certo? É o C do comportamento que a Academia preconiza, conhecimento, consciência e comportamento que geram autoconhecimento, autoconsciência e autocontrolo. A gestão emocional é o terceiro C, não é? O comportamento que dá este autocontrolo. E a pergunta é, como é que nós chegamos a este grau de maturidade em termos de QE, não é? Quociente emocional, nos dias de hoje. E há algo importante, é que um QI elevado não é necessariamente um QI elevado. No entanto, quanto mais trabalharmos as nossas inteligências, melhor estaremos em termos de desempenho também no QE. Não necessariamente todas. Se calhar uma inteligência musical pode não ajudar assim tanto, não é? Nas questões da inteligência emocional, não é? Do que é. Mas a intrapessoal, conhecer-me, faz sentido. A interpessoal, sim. Há imensas inteligências. Numa situação de conflito, não é? A inteligência lógica pode funcionar muito bem. O cálculo, não é? Ok, rápido. Faço aqui, falo com aquele, não falo com aquele, como é que eu faço isto? Não é? Nós temos muitas inteligências e convém que trabalhemos de forma sinérgica. Nós não temos as mesmas competências em todas, mas que as trabalhemos de forma sinérgica, porque com elas todas a funcionar em prol dos nossos objetivos, nós conseguimos encontrar os melhores cenários, as melhores respostas. E o importante é perceber que hoje em dia a definição de sucesso, de pessoa bem-sucedida, engloba este que é a um alto nível. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que hoje uma pessoa bem-sucedida não é uma pessoa com um elevado QI, mas sim uma pessoa com um elevado QE, que tenha a capacidade para fazer a gestão da sua vida da forma mais eficiente. E como é que isto se revela? Não, o QI, digamos que era uma unidade de medida do século passado. O século XX foi profundamente caracterizado pelo QI. Como é que nós víamos isto? Foi um século de competição. Um século de competição, em que importava ser o melhor, ser o mais rápido, ser o mais veloz, ser o mais alto, ser o que ganha mais, ser o mais competente. Era mais, mas de muito ter, não é? De muita comparação e de muita competição. Isto e por isso, não é? É que surge este QI, não é? E cria-se a Mensa, não é? Aquele grupo das pessoas altamente inteligentes, mas com QIs extraordinariamente elevados, não é? E não há um sítio ou uma associação onde haja as pessoas com os QEs altamente elevados. Porquê? Porque é mais difícil, primeiro, de mensurar, não é? De medir, mas depois, porque se calhar não interessa. Se calhar não interessa. Porque essas pessoas não estão preocupadas com isso. E agora vemos o quê? Este QI, que caracterizou o século XX e que está profundamente ligado à
competição, por comparação aqui, não é? Temos o que é o que caracteriza o século XXI, e a gestão emocional é a competência mais valorizada neste momento. É engraçado que eu comecei a falar sobre isto há mais de uma década, portanto ainda estávamos noutra década, na década passada. E já a gestão emocional me parecia algo extraordinariamente necessário. E desde 2019, quando a academia foi criada, que eu falo que a gestão emocional eficiente é o próximo passo evolutivo. E neste momento nós vemos o quão necessária é. E este QE, do qual eu falo, não é? Não tem como base a competição, tem como base algo muito importante, que é a cooperação. Vivemos uma época em que a competição já não faz sentido, ou pelo menos tanto sentido, e em que a cooperação é o valor mais alto que se levanta. Mas não só por uma questão de necessidade, por uma questão de vontade também. Nós vivemos tempos de cooperação. E quando nós falamos nestes tempos de cooperação, pensamos como é que se mede o sucesso? Não é? Como é que se mede o sucesso de uma pessoa com um alto QE e que faça uma gestão emocional muito eficiente? É uma pessoa mais feliz, não é? É uma pessoa mais saudável, é uma pessoa mais eficiente, é uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa que contribui mais, é uma pessoa mais satisfeita com a vida. Mas sobretudo, é uma pessoa também mais reconhecida, é uma pessoa com mais autocontrolo. Mais autocontrolo é uma pessoa que faz melhor a gestão das suas emoções. E se outrora nós falávamos de QE, reparem, e quando nós falamos do sucesso, não é? Estas competências que nós associávamos ao QI, perdão, no século XX, nós, quando víamos uma pessoa altamente bem-sucedida, não necessariamente era uma pessoa com autocontrole. Até podia, não é? É engraçado que no início do século XX, o Rockefeller, o homem mais rico do mundo na altura, não é? Era uma pessoa irascível, era uma pessoa com um feitio muito, muito, muito desagradável. E, no entanto, era tida como o homem mais bem-sucedido do mundo, o homem com imenso sucesso. E fisicamente era um homem depauperado, não tinha saúde. Ele depois teve que parar de cuidar dos seus negócios daquela forma, não é? E dedicou-se a cuidar das suas rosas e do seu jardim, porque senão morria. E era considerado o homem mais bem-sucedido do mundo. E hoje em dia, nós já não queremos isto e percebemos que o descontrole emocional que caracterizava muitas das pessoas bem-sucedidas do século XX não se podia perpetuar para o século XXI. E por isso é que agora vivemos tempos de QE, tempos de inteligência emocional, que quando aplicada nós vemos uma gestão emocional super eficiente. E se nós pensarmos que já falamos várias vezes, e eu falo muito dos 3 Cs e dos 3 As, não é? E que o Goleman, o pai da inteligência emocional, fala que nós precisamos do autocontrole e precisamos desta capacidade de nos motivarmos e de nos conhecermos, sobretudo o autoconhecimento é fundamental para depois termos esta autoconsciência e este autocontrolo, e que em termos de competências sociais, como diz o Goleman, nós precisávamos de empatia e de conseguir gerir relações, não é? Isto são competências fundamentais para uma gestão emocional, mas aqui há algo que nós temos que ver antes, o conceito da gestão. E percebemos de forma muito simples que gestão é saber que recursos temos. A primeira coisa é saber que recursos temos. Portanto, nós temos que identificar o nosso estilo emocional, nós temos que saber como é que nós somos, como é que nós sentimos as emoções, que emoções nos caracterizam, como é que nós reagimos às circunstâncias, como é que nós as utilizamos. Portanto, o primeiro recurso eu tenho que saber como é que são, qual é o meu estilo emocional, como é que eu reajo, não é? Que recursos é que eu tenho para dar resposta a uma determinada situação, não é? Que recursos é que eu tenho? Como é que eu os quero utilizar? E aqui sim eu tenho que ter competências para tal. E depois, que resultados eu quero obter?
E neste processo, atendendo a saber que recursos tenho, como é que eu os posso utilizar e em função de que resultados, isto é gestão emocional. Portanto, eu não me perco aqui. Eu sei que, vamos imaginar que sou uma pessoa que tem, como se costuma dizer, pavio curto, vamos imaginar isto, tenho pavio curto, portanto, porquê? Porque realmente até pode haver uma série de situações que eu ainda não tenho resolvidas em mim, mas eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. E tendo consciência disso, eu vou para a situação com autocontrole. Eu vou para a situação a fazer a gestão emocional do meu estado. E embora eu possa sentir depois raiva que me impele para a ação, ou medo para fugir, o que for, eu já vou na posse de, do meu controle. Não há emoção que eu sinta que me faça sentir depois descontrolar. E há aqui algo importante, que é todas as outras competências que eu utilizo para gerir a minha vida, nomeadamente gestão de tempo, eu preciso ter a noção de como se gera o tempo. Não é? E se eu souber o que é um estado emocional e se eu souber o que é um estilo emocional, ao reconhecer o meu, eu também posso começar a reconhecer os dos outros. E eu ajo por interação. Não é? Portanto, quanto mais informação eu tiver sobre as emoções, sobre os estados emocionais, sobre os perfis de personalidade, também. Também. E se tivéssemos que sintetizar, não é? E perceber quais são as competências mais importantes, sem dúvida que autoconhecimento, autoconsciência, não é? E autocontrole. Estas estão aqui. Mas ter a capacidade ter a capacidade para gerir o meu tempo. E quando eu digo o meu tempo, era para sentir o tempo. Perceber, perceber que, porque a má gestão do tempo traz muita ansiedade. A má gestão do tempo traz muita ineficiência. Portanto, ter a capacidade para gerir o tempo. A segunda, eu dizia resiliência. Resiliência no sentido de nem sempre os resultados são aqueles que eu almejava ou são sempre aqueles que eu pensava que iam acontecer. Então eu tenho que ser resiliente, que é para não desmotivar e ter a capacidade para me aguentar. Aguentar, dizer, ok, eu estou a fazer o melhor que posso, o resultado não foi isto, deixa-me ver o que é que eu posso fazer. Não sucumbo. E o facto de não sucumbir à emoção permite ter o meu córtex pré-frontal ainda a funcionar. E aí outra, que é foco. Foco naquilo que eu quero. Quando eu estou a fazer gestão, eu tenho que ter foco no objetivo. Eu tenho que perceber, não é, como é que estou a utilizar o recurso e em função de que objetivo. Esta é uma competência muito importante, que é a atenção plena, foco ali. Isso permite-me que não haja distrações. Portanto, eu sei para onde quero ir, eu sei que objetivo quero alcançar. E depois é também importante, nesta questão da gestão emocional, fazer tudo isto e fazer com empatia. Há quem diga que nós precisamos chegar ao grau da compaixão. Será ou não? Não sei. Mas a empatia tem que haver. Eu tenho que reconhecer o meu espaço, tenho que me reconhecer a mim, não é? Mas tenho também que reconhecer o outro. Eu tenho que entender o outro, eu tenho que saber senti-lo e tenho que agir em conformidade. E é fundamental que o consigamos fazer. Fundamental. E agora, um exercício, não é? Estamos aqui no nosso treino de fitness emocional, um exercício é pensarem numa situação em que não conseguiram fazer a gestão emocional da forma mais eficiente. Uma situação onde à partida houve autocontrolo, não é? Perdão, houve descontrolo. Não conseguimos ter este autocontrolo necessário. Pensando nesta situação, o que é que nós vamos fazer? Lembrem-se da situação e pensem, o que é que me faltou? E o mais importante é que esqueçam o outro. Não há nada que falte ao outro que vos possa fazer descontrolar. Nem que a ele tenha faltado respeito. Ninguém nos desrespeita, certo? Nós é que nos podemos sentir desrespeitados. Não é? As pessoas faltam o respeito, as pessoas simplesmente não são respeitadoras. Mas é aquilo que elas são. Então vamos pensar que o outro não existe. E nesta situação de conflito que nós presenciamos, não é? Nós vivenciamos, o nosso descontrole veio de algum lado. Não é? E aqui podemos ver duas coisas, que é o que nos falta ou o que nos sobra.
Isto quer dizer o quê? Nós podemos ter falta de empatia, mas também podemos ter excesso, por exemplo, de raiva, não é? Que nos faz logo ter aqui um trigger para a ação. Podemos ter excesso, sei lá, de situações mal resolvidas que não nos permitem ter o autocontrole necessário para, para dar respostas e simplesmente só reagimos. Portanto, partindo do princípio que o outro não existe, ele é sempre simplesmente um interlocutor que nos faz sentir algo, nessa situação em concreto, o que é que nos faltou? O que é que tínhamos em excesso? Disso que estivemos a falar. Será que eu me conheço suficientemente bem para perceber por que razão aquilo foi um gatilho? Ela disse A e de repente eu já estava enfurecida. Será que eu tenho consciência, por exemplo, de como os meus padrões comportamentais são influenciados por experiências passadas, pelos meus pais, por isto, por aquilo, pelas minhas relações? E como eu reproduzo determinadas coisas aqui? Será que eu tenho consciência de como projeto no outro características minhas que eu não quero aceitar, não reconheço ou nem sequer conheço? Então, o exercício é precisamente este: pegar nessa situação e focarmos-nos em nós, simplesmente em nós, e perceber de tudo isto que hoje falamos, o que é que nos falta, não é? E o que é que eventualmente nós temos em excesso que temos que deixar ir. É excesso de coisas que temos que libertar. Porque normalmente nós só padecemos disto. Ou falta ou temos demais. Hum? E podemos ter competências que não nos estão a permitir fazer uma gestão emocional eficiente e das quais nós temos que nos libertar. Porque não nos interessa esta bagagem emocional, né, numa vida emocionalmente mais eficiente, emocionalmente mais saudável. Eu espero que o treino de hoje vos tenha sido útil. Nós vemo-nos em breve para mais um treino deste nosso ginásio de fitness emocional. Fiquem bem e até breve.